falar nem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Bom dia a todos e todas. Eu sou Amy Pandolfo, apresentando o JTT nessa sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Hoje, mais uma vez, o tema da nossa entrevista é violência. Na semana passada, nós falamos bastante sobre a violência policial contra estrangeiros em Chapecó. Hoje, nós vamos falar sobre a violência e repressão da Guarda Municipal de Florianópolis. Um momento de extrema tensão para trabalhadores e trabalhadoras da capital catarinense. O Sintracem viveu mais um episódio de violência e repressão. O diretor René Munaro e outros companheiros e companheiras foram brutalmente agredidos pela Guarda Municipal em frente à Câmara de Vereadores, enquanto protestavam contra a reforma da Previdência que corta direitos históricos da categoria. Além disso, os trabalhadores foram mais uma vez impedidos de entrar na chamada Casa do Povo para acompanhar a votação que afeta diretamente o seu futuro. Hoje, nós vamos receber Marcos Canguru, que está aqui com a gente já, do Sintracem, diretor do Sintracem também, para falar sobre esse tema. Marcos, antes da gente começar e eu fazer a primeira pergunta difícil sobre isso, eu vou colocar o vídeo para a gente assistir a violência que aconteceu. Queremos o Marcos, uma pergunta que eu acho que vai ser bem complicada até para a gente pensar numa resposta, mas que também não quer calar. Até quando a Guarda Municipal vai ser usada como instrumento de repressão pelo governo do Topázio? Pois então, Amy, primeiro agradecer aí ao convite, né, para a entrevista. Uma cena lamentável, mas que infelizmente não foi a primeira, né, e enquanto existirem, né, governos preocupados em atender apenas interesses privados e não, de fato, as necessidades da população, que é ter um serviço público prestado com qualidade, com um trabalhador valorizado, né, que tenha os seus direitos garantidos, vai haver luta, né, e enquanto houver luta, infelizmente, esse tipo de situação pode vir a se repetir, não por vontade dos trabalhadores que estavam, né, de forma organizada, reunidos em assembleia, né, em ato, em manifesto, de fato, reivindicando, né, que fosse suspensa a sessão da Câmara de Vereadores, retirado o projeto, né, os dois projetos que foram votados ali, que atacaram a nossa Previdência Pública Municipal, né, mas, infelizmente, na nossa avaliação, né, querendo realmente criar o conflito, acho que o vídeo ele deixa bem claro, né, que a intenção do governo Topázio era, de fato, provocar o conflito. Então, acho que até para relatar um pouquinho, eu estava na parte do carro de som, né, do caminhão, coordenando, né, inclusive junto com a nossa presidente, a Roberta, ali fomos os primeiros no microfone, né, a chamar atenção, a gritar, né, que estava acontecendo era uma covardia, enfim, mas a gente, do caminhão, a gente pôde ver a cena em que provavelmente a guarda recebeu alguma ordem, né, ou do próprio presidente da Câmara em exercício, que era o vereador Bericó, né, que é um profundo inimigo aí da luta sindical, da pauta dos direitos dos trabalhadores, né, frequentemente nos ataca na forma das suas redes sociais, em vídeos, etc., né, e, se não ele, o próprio prefeito, que era o maior interessado aí na votação, né, em algum momento deu a ordem que nós, do caminhão, nós vimos 3 guardas municipais saindo da entrada principal da Câmara de Vereadores, se dirigindo até a entrada da rampa, que é aquele local que aparece o vídeo, né? E justamente esses 3 já com as proteções, né? Os escudos
de proteção da guarda. Então, nós, infelizmente, até assistimos a cena, porque nós estávamos no caminhão, estava um pouco distante, mas a gente viu, inclusive, a gente avisou, né, para a categoria, olha, a Guarda Municipal está, né, outros guardas estão subindo, além daqueles que já estavam lá, porque os 2 que aparecem no vídeo, inclusive, já estavam ali, né, mas eles esperaram, de fato, os demais com os escudos chegarem, para daí, então, provocar a situação, como é nítido no vídeo, né, que foi provocado, né, o ato de violência, para, então, justificar o resto da violência, que foi, né, o spray de pimenta diretamente no rosto do nosso companheiro René, né, inclusive não foi só nele, né, pegou em várias pessoas ali, mas 2 pessoas, né, o René e o outro companheiro nosso da base, que é o João, tiveram realmente esse de camiseta verde, tiveram a sua saúde assim, muito debilitada no momento, né? Nós precisamos levá-los até o pronto-socorro, enfim, o próprio centro de saúde do centro aqui tinha médico do programa Mais Médicos, né? Que daí, portanto, não são serviços municipais, por isso que estavam lá em atendimento, e aí, inclusive, eles identificaram que a pimenta, né, que queimou ali, digamos assim, a proteção dos olhos, né, natural que nós temos, poderia realmente causar um outro tipo de problema mais sério, como cegar, né, e então encaminhou, né, o João ali até foi atendido e até já conseguiu retomar a respiração, voltar a enxergar, mas o René precisou ser encaminhado para o Hospital Celso Ramos, né, para daí lá receber o tratamento devido, enfim, né, e poder minimamente aí ter segurança no sentido de não ter um problema maior. Então ele agora até está terminando aí, ele ficou uma semana tendo que usar óculos escuros, teve que entrar no antibiótico, porque como a pimenta ela acaba queimando de fato, né, os nossos olhos, então até o risco dele pegar uma infecção, né, ou mesmo do problema de luz solar direto e tal, isso poderia ter prejudicado e agravado ainda mais, né, esse problema covarde que foi gerado aí pelo governo, né, municipal, que treina, né, que prepara de forma militarizada a Guarda Municipal, porém, para atender os seus interesses próprios, né, e aí, dessa forma, a gente identifica o quanto a Guarda desempenha esse papel repressor, né, à população, né, e aos próprios trabalhadores, aos quais, né, poderiam estar junto conosco, porque os próprios servidores guardas municipais também, né, tiveram aí as suas aposentadorias atacadas, né, o seu direito à aposentadoria atacado, inclusive por ser uma profissão muito ostensiva, que coloca muitas vezes o próprio trabalhador da guarda em risco, essa é uma profissão que costuma adoecer, que costuma desenvolver doenças, né? Questões essas, por exemplo, que agora não poderão mais ter o seu direito garantido para o caso de uma possível aposentadoria por incapacidade permanente, porque o prefeito Topázio tirou, né, o rol de doenças graves que entravam para ter o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, aí com 100% do valor, né, do cálculo da aposentadoria. Então, eles, inclusive, foram prejudicados, mas, infelizmente, né, seguindo o seu trabalho, ou talvez, né, algum outro tipo de interesse, né, acabaram acatando aí a essa orientação, né, do presidente da Câmara em exercício, ou mesmo do prefeito, de nos agredir gratuitamente, como, né, foi bem registrado aqui. Marcos, explica para a gente o contexto para chegar até essa situação, até esse dia da agressão. Vocês foram barrados, vocês foram impedidos de entrar no que eu falei agora no início da Casa do Povo, né? O que aconteceu? Se tu conseguir fazer um resumo e explicar para a gente desde o início, qual é o projeto, o que estão tirando, o que estão colocando, e o que o Sintracem foi lá para lutar, né, que convocou essa assembleia ali para lutar por isso. Explica para a gente o contexto até chegar nesse episódio, mais esse episódio de violência. Então, Emi, nós tivemos, ao longo dos anos, né, desde dos vários ataques que a Previdência nas esferas federal, estadual, municipal, né, na própria consolidação das leis do trabalho, ela vem tendo os direitos previdenciários, né, sendo atacados. O fato é que depois da reforma do Bolsonaro,
em 2019, isso se intensificou, e a nossa categoria é uma categoria de luta, né, uma categoria que não aceita, né, digamos assim, a retirada de direitos. Então, desde a própria reforma do Bolsonaro, assim, mas de maneira mais incisiva, porque isso vem anterior, mas a partir de 2019 a gente vem resistindo, e o nosso município, né, ainda era um dos últimos bastiões aí entre os grandes municípios, entre as capitais, enfim, que não tinha avançado na retirada de direitos aí, na questão do aumento do tempo de contribuição e da idade para se aposentar. Então, a gente, no último ano de 2024, a gente fez várias formações com os nossos conselheiros sobre, né, esse ataque à Previdência que estava no horizonte, ainda que a gente não sabia quando que aconteceria. E aí, no início desse ano, ali logo no início de fevereiro, já através aí dessa nova gestão do mesmo prefeito, né, Topázio, ele apresentou 2 projetos de lei, um alterando a lei orgânica do município, né, para abrir e referendar o que o outro projeto de lei vem na subsequência, que é retirando, né, vários direitos, né, sólidos, históricos da nossa categoria, do ponto de vista, né, do que se relaciona à Previdência. Nós tivemos uma greve, então, no mês de fevereiro, que teve, né, como pauta central, né, a retirada desses projetos de lei da Câmara de Vereadores, né, entre outras pautas, né, da categoria que também surgiram nesse momento, como o ataque à política da educação especial do município, né, que nós tivemos vários trabalhadores que começaram o ano desempregadas por uma mudança na política que o governo implementou sem aviso prévio, né. Então, essa greve, em fevereiro, ela nos permitiu, né, um acordo que o governo não colocaria em votação até o início do mês de abril esse projeto, para que, né, inclusive, apresentaria aí a documentação toda que levou à apresentação desse projeto, porque quando ele entrou em fevereiro, sequer a gente tinha acesso ao estudo de caso que a empresa contratada pelo governo fez para justificar a tal reforma da Previdência. Então, aí nós, a partir disso, a gente foi muito insistente, né, e atuante na Câmara de Vereadores, né, nas comissões pelas quais os projetos passaram, né, da CCJ, Comissão de Trabalho, Comissão de Orçamento, né, os vereadores da oposição ali do Partido dos Trabalhadores e do PSOL foram muito atuantes também, dialogando com a categoria, com o sindicato, para traçar estratégias e nos ouvir acerca do que a gente estava colocando, né? Para nós, do Sintrazem, nós não temos nenhuma dúvida que a apresentação do governo de um déficit da Previdência era nada mais do que uma manobra contábil, porque a discussão desse tal déficit ela é uma discussão de projeção, por isso que o déficit ele é atuarial. Né? Então, daqui a 35 anos, dentro desses moldes, esse era o discurso do governo, então aí teria um problema, né, na Previdência, e por isso eles estavam adequando a norma da reforma do Bolsonaro e não tinha outra forma senão colocar no lombo dos trabalhadores a conta, né, que eles mesmos, em especial o governo Topázio, né, fez crescer do ponto de vista do não recurso garantido para o fundo de previdência, na medida em que ele não chamou os trabalhadores aprovados em concurso para efetivação. Né? Então, o fundo vai diminuindo, digamos assim, a sua saúde financeira, né? Com o avanço de mais trabalhadores temporários. Os trabalhadores temporários, o desconto deles vai direto para o INSS e não para o fundo próprio, né? da nossa Previdência Municipal. Então, o próprio governo criou essa situação, tanto os que passaram, inclusive com denúncias de roubos, etc., mas agora essa situação. Então, a gente conseguiu segurar até o início do mês de abril, né? No início do mês de abril, a prefeitura apresentou uma emenda substitutiva e essa emenda voltou, então, para as comissões, e dali em diante, né, o que até então a gente estava tentando avançar num diálogo, de esclarecer, daí, em relação à Previdência, foi totalmente fechado, né? O governo fechou acordo com sua base num nível de coação tão grande, né, que, inclusive, no dia da votação, 2 vereadores da base do governo votaram contra, porque entenderam o tamanho ataque que estava sendo feito aí, né, na retirada de direitos dos trabalhadores municipais. Então,
no dia da votação, nós tínhamos uma assembleia marcada, nós, né, exigimos o nosso direito de participar da sessão, né, e a prefeitura não permitiu, o presidente em exercício Pericó não permitiu, criou-se esse fato, né, político de agressão, de violência contra, né, os trabalhadores e a própria direção do Sintrazem, e aí após esse ato de violência, até para eles tentarem, de alguma forma, amenizar o problema, aí eles permitiram a entrada, né, dos trabalhadores para acompanhar a sessão. Mas aí o nosso companheiro Renê já estava machucado, já estava no hospital, o João já estava em atendimento, enfim, né? Então, assim, para nós isso é inadmissível, né? Então, tentando resumir um pouco de como a gente chegou a isso. A proposta, né, foi aprovada pela base do governo, né? Porém, a gente segue na luta, né, nas demais instâncias, inclusive, né, denunciando abertamente aí as inconstitucionalidades desse projeto, né, mesmo que os interesses, né, das instituições hoje que representam, enfim, né, do ponto de vista do direito ou mesmo da Casa Legislativa e do Executivo, né, não atendem, digamos assim, à reivindicação da categoria, realmente estão muito sintonizados, né, nessa política de retirada de direitos da classe, né, em prol aí de abertura de planos de previdência complementar, né, e outras formas de rentabilização do dinheiro que é do serviço público, que deveria ser para o servidor público, no caso aí, garantir a sua aposentadoria. E também para garantir o atendimento um atendimento digno, perdão, passou uma moto aqui bem na hora, mas também para garantir um atendimento também à população, né? A própria população, né, Marcos? A gente tem que lembrar sempre que não é só aqueles que estão sendo atingidos diretamente, né? Com essa violência, com essa retirada de direitos, mas também toda a população, né? A população no geral, né? Que acaba sendo também afetada, por mais que por mais que se finja, por mais que a gente pense, não é comigo, né? Para quem não é servidor público municipal, para quem não é, mesmo que pense assim, vai ser atingido de alguma forma, né? Aqui em Chapecó mesmo, nós temos um prefeito que chama os professores e professoras municipais de vadios, de vagabundos, porque apresentam atestados médicos à beira de burnout, né? Que com a situação extrema e absurda que é um ambiente de trabalho, né? A gente tem um prefeito que quer terceirizar a avaliação de atestado médico para contratar outra empresa, como tu falou, né? Como tu trouxe, a questão sempre de estar dando preferência para o privado, né? Para esse lucro do meio privado, e tirando direitos da população, mas que interfere também na população, né? Não só dos trabalhadores municipais, mas também interfere na população, no atendimento, porque são esses servidores municipais que atuam para atender a nossa população, né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Não adianta dizer, não serve dizer, para mim isso não influencia, tá tudo bem, a pessoa lá tá levando spray de pimenta na cara, porque não é comigo, não influencia em nada na minha vida. Influencia sim, e a gente tem que estar sempre atentos e atentas a isso. Marcos, a situação que aconteceu, eu vou colocar de novo o vídeo aqui, essa situação que aconteceu foi gravada e eu imagino que não era esperado que se fosse registrada essa violência. Se vê que o policial, que ele foi, o guarda, né, ele foi bastante discreto na violência ali que ele começou incitando, né? Quanto a isso, o Sintrazem está fazendo algo, o Sintrazem está pensando nos próximos passos agora que se tem a prova de que foi uma incitação e um início de violência por parte da Guarda Municipal? Sim. A gente, né, avaliou com a nossa assessoria jurídica, né, do quanto o papel infeliz desempenhado, né, pelos trabalhadores da Guarda que estavam naquele momento, ele caracteriza a responsabilização do prefeito e do presidente da Câmara sobre tal fato, né? Então, pelo caráter que não mas acaba sendo caracterizado, né, militarizado da Guarda, eles estão sob ordens.
Então, o guarda, ele respondeu, né, ele agiu com base em alguma ordem que foi dada para ele. Então, assim, a gente já avaliou juridicamente, e nós estamos, sim, recorrendo, tanto no sentido de responsabilizar, né, a prefeitura, o presidente em exercício da Câmara, mas também denunciando, né, política e juridicamente em outros organismos de proteção dos direitos humanos de espectro aí nacional e internacional. Então, a gente, no último período deste governo, né, Topázio, aí, a gestão anterior e agora com a nova reeleição, a gente tem sido muito, mas muito atacado, né, com tentativas de criminalização, né, pesadas, como o que tentaram imputar a nossa categoria, a direção do Sintrazem, sobre a queima de um caminhão da empresa de lixo terceirizado no passado, né, a velocidade incompreensível, por exemplo, de tomadas de decisões judiciais em tempo recorde, quando nós iniciamos os nossos movimentos de greve, né, a dificuldade permanente em tentar avançar na defesa, né, dos direitos trabalhistas, né, das próprias reivindicações cotidianas da nossa categoria, né, que o governo não se coloca como de forma republicana, não, né, avança em qualquer tipo de negociação, ignora, e aí ou pela força da mobilização, pela força das assembleias, com peso, né, ou ainda em alguns momentos, após essa greve de fevereiro, por exemplo, né, até a gente passou a ser recebido assim, com uma certa rotina pelo um setor da secretaria do governo, né, das secretarias do governo, mas outras não, outras seguiram abertamente, né, negando a qualquer tipo de debate para atender, né, as demandas sindicais, né, partindo do princípio que, como já foi, inclusive, ratificado aí por organismos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho, né, o direito à auto-organização sindical, ele é um direito fundamental, portanto, faz parte do rol dos direitos humanos, né, então, uma prática antissindical, né, como essa, aplicada, né, pelo governo Topázio, ela demonstra a violação, não só a agressão aos trabalhadores, a violência em si, né, mas uma violação aos direitos humanos, porque a forma de ataque em todas as frentes, seja política, jurídica, né, no legislativo e outras esferas, né, executivo, judiciário, policial, etc., né, fica cada vez mais nítido, né, o poderio do governo hoje que está, né, do grupo empresarial que está à frente do governo de Florianópolis, em tentar destruir, né, a nossa história sindical. Né, não para além de atacar os direitos da categoria, que para nós é o centro da luta, né, mas há um interesse cada vez mais evidente, se não abertamente oficializado, mas explicitado na prática, de atacar os próprios dirigentes, o próprio direito do trabalhador à sua organização sindical, à sua entidade sindical, né, e dessa forma prejudicar, precarizar ou dificultar, né, a luta da categoria como um todo na defesa dos seus direitos, né, construídos historicamente. Claro que para eles nunca vai ser vantagem, né, a união da classe, né? Marcos, como é que a base tem reagido a essa reforma e tu vê alguma possibilidade de reverter ela? Sim, a gente entende, né, que, inclusive, nós agora entramos, né, 1º de maio, a nossa database, né, então nós tivemos uma greve de 9 dias em fevereiro que não tinha a pauta da database, né, a pauta era a defesa da nossa previdência, né, e outros eixos aí de defesa em relação à retirada de direitos ali da educação, ao cumprimento do acordo coletivo do ano anterior, que não tinha sido realizado, que era o chamamento de trabalhadores ali da educação e da saúde, né, então esta greve, né, ela foi a greve, digamos assim, de fevereiro, central, né, na luta contra a reforma da Previdência, né, a gente... objetivamente a gente ganhou tempo, né, além, né, da discussão e etc., que a gente conseguiu mobilizar mais a categoria, esclarecer melhor o tamanho do ataque, né, porque infelizmente, né, às vezes o trabalhador
envolto aí na demanda de trabalho, na sobrecarga, né? É um pouco mais difícil, dependendo de qual a sua jornada, a sua carga, a sua instrução e etc., né? De vislumbrar que daqui 10, 15 anos que ele poderia estar se aposentando, agora esses 10, 15 vai virar 30, 40 anos, né? Então é mais difícil. Então a gente, desde então, do final da greve de fevereiro, a gente vem ampliando esse debate. Agora, com a aprovação, né, a velocidade, né, o diário oficial do município, no mesmo dia da aprovação, a votação aconteceu já próximo das 19 horas, né, e às 19 horas o diário oficial já estava publicado com a sanção, né, da lei aprovada na Câmara de Vereadores. Então, né, fica nítido assim, o tamanho e o interesse que o governo tinha em relação a isso. A gente já apontou, né, as inconstitucionalidades, então a gente está agora, né, digamos assim, na esfera jurídica, né, no judiciário, né, impetrando aí as ações, as providências para tentar reverter, sem ilusão, né, do ponto de vista político, que o judiciário, infelizmente, desempenha nesse momento, né, mas mantendo, sim, o espírito, né, para seguir em luta, né, não apenas na defesa da Previdência, na reversão dessa legislação, mas das demais que também retiraram direitos, inclusive direitos previdenciários ao longo do tempo, e que nós não deixamos de fazer a luta. Inclusive, da reforma do Bolsonaro em diante, a Prefeitura aprovou, se não me falha a memória, 3 leis que já foram retirando de forma gotejada, né, direitos relacionados à Previdência. Então, a primeira lá em 2021, em 2020, no meio da pandemia, né, eles aumentaram a alíquota do desconto previdenciário, que era 11%, foi para 14%, que era um momento em que nós, né, era um início assim, da pandemia, então a gente sequer tinha segurança para poder fazer algum tipo de mobilização de rua, né. Em 2021, né, teve mais um ataque, daí com a criação da Previdência Complementar, né, então que nós lutamos, resistimos, né, e seguimos lutando, né, e em 2024 veio o ataque à pensão por morte, né, que aí retirou mais direitos, né, e nós não deixamos de fazer a luta, e agora é essa. Então, assim, o slogan da Database esse ano, nós pegamos emprestado aí um trecho, né, da música gravada pela Maria Bethânia, né, a música O Sonho é Impossível, né, e aí o trecho é lutar, né, quando é fácil ceder. Então, infelizmente, se o conjunto da classe, né, para além da esfera municipal, o conjunto da classe trabalhadora precisa se mobilizar, porque essa luta ela está além, né, do próprio município. A lei municipal foi aprovada, né, mas a gente sabe que a gente teria muito mais força para resistir a essa aprovação se a reforma, né, do Bolsonaro fosse revogada no governo federal. Então, nós não deixamos de lutar, inclusive mobilizar junto aos demais sindicatos, né? Hoje a gente tem um movimento aí do Manifesto dos 1000, que são dirigentes sindicais e várias entidades, né, que apresentaram, e agora em Brasília, até o final do mês de maio, vai ter um novo ato simbólico aí de entrega dessa carta Manifesto dos 1000, né, solicitando, exigindo do governo federal, né, o cumprimento da promessa de campanha, né, que é a revogação da reforma trabalhista do Temer, da lei das terceirizações do Temer e da reforma previdenciária do Bolsonaro, né? Então, a gente não vai deixar de fazer essa luta na esfera nossa aqui do município, mas no conjunto com toda a classe trabalhadora, porque o trabalhador seletista, o trabalhador, né, do regime próprio do Estado ou da esfera federal, né, ou mesmo dos outros municípios, não deixe de ser atacado também em função dessas leis aprovadas aí, né, desde o golpe de 2016 e os governos que sucederam até a retomada aí do governo Lula. Marcos, inclusive eu gostaria de parabenizar o Sintrazem, tanto pela luta, que é bastante visível, quanto em relação à comunicação e uma capacidade que eu vejo que vocês têm, que eu vejo muito incrível, não é até um pleonasmo, mas de vocês mobilizarem a categoria e essa união também que tu trouxe em relação a outros sindicatos. Eu quero parabenizar vocês, e para a gente encerrar, Marcos, como é que está a mobilização para a Assembleia da categoria? Vai ser na próxima quarta, né? Na quarta da semana que vem. Isso, na quarta da semana que vem.
Então, a gente está num processo aí pelo calendário das mesas de negociação da database, né? Em tese, a última mesa prevista em calendário é na terça-feira da semana que vem, dia 13, né? E, em função disso, a gente já está em roteiro, mobilizando a categoria, né? Tanto para a reunião do Conselho Deliberativo, que vai ser dia 12, segunda, e aí a gente avaliar melhor, inclusive, né, o tamanho da perna que nós vamos ter para esse próximo enfrentamento e etc., né? Mas para fortalecer ainda mais essa mobilização, para que daí na Assembleia de quarta a gente possa tanto ter uma Assembleia cheia, mobilizada, mas também uma resposta oficial do próprio governo, né, sobre a nossa pauta da database, e assim poder tirar encaminhamento, né, junto à nossa categoria, né? O Sintrazem tem a história que tem, né, em função dessa categoria unida, né, que faz, né, passa ano, entra ano, muda-se, trabalhadores são aposentados, novos chegam, mas a gente tenta sempre manter essa cultura que é o método da luta de classes, né? Que é usar os instrumentos da classe como o instrumento da mobilização de rua, das assembleias, da democracia operária, né? E das greves. Então, a gente não vai deixar de fazer isso, mas a gente só tem êxito, de fato, né? Em função da classe trabalhadora unida e mobilizada, né? A gente, por mais criativo ou engenhoso, às vezes, que a gente seja enquanto dirigente sindical, né? Ou ainda, por exemplo, com a sorte de ter um profissional muito qualificado como a nossa jornalista que filmou o momento exato em que o guarda fez o que fez ali com o companheiro René, né? Mas isso é parte do fortalecimento da luta, mas o que garante a luta é sim a classe unificada na rua, mobilizada, né? Em defesa dos seus direitos. Marcos, muito obrigada por estar trazendo todos esses esclarecimentos para nós e também essas inspirações, né, dessa luta de classe que é tão importante e a gente precisa muito retomar, né, porque os sindicatos são tão atacados, foram tão vitimados, né, com fake news, com ataques de todas as formas, principalmente depois do golpe, mas já vinha acontecendo antes, né, tudo faz parte de uma estratégia golpista mesmo, né? Então, quero te agradecer muito por estar trazendo tudo isso, tantas coisas aqui para a gente. E lamento pelo René, manda melhoras para ele, desejo aqui de toda a nossa cooperativa do Portal Desacato, mande melhoras, desejamos melhoras para o René. E que essa assembleia ali renda bons frutos aí, que a gente consiga recuperar, né, um pouco dos tantos direitos que a gente perdeu. Obrigada, Marcos. Alguma mensagenzinha final aí? De nada, eu que agradeço, e a gente segue firme na luta, né? Sempre na perspectiva até a vitória, né? Lado a lado, ombro a ombro com a classe, né? Para resistir ao momento que a gente vive, né? Não só ao governo municipal, que tem todos os traços e características aí de um governo autoritário, né? Mas, para além disso, né, a conjuntura internacional, o quanto é importante a gente estar unificado em todas as lutas, né, que respaldam aí a classe trabalhadora no seu conjunto, né? Então, a gente segue na luta à disposição e sempre disponível aí quando for preciso, ajustando o que der para ajustar, né, para poder também estar impulsionando aí veículos aí como Desacato, que são importantes também para registrar e, de alguma forma, também impulsionar, engajar, né, os demais trabalhadores, né, da nossa categoria, da classe como um todo, para a luta sempre. Obrigada, Marcos. E o Portal Desacato está sempre aberto aqui para receber vocês, para trazer denúncias, para trazer as assembleias, enfim, tudo que o Sintrazem vem fazendo ali. E a gente está também aqui para trazer a outra informação, né? Para trazer a comunicação independente. E é isso aí. Muito obrigada, Marcos. Valeu. Bom final de semana. E é isso, gente. O Marcos, da Sintrazem, também faz parte de um sindicato que é um dos responsáveis por nós estarmos trazendo para vocês todo dia essa outra informação, porque nós, como praticamos o jornalismo independente, vamos ver quem, além do Sintrazem, são os nossos apoiadores culturais, que são responsáveis por nós trazermos para vocês todo dia a outra informação. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais.
Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-54.